Bom dia novamente. Sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento do Net Zero Survey da PwC, sendo que o foco esta manhã será compreender qual o atual nível de maturidade das empresas nacionais relativamente ao tema Net Zero. Chamo ao palco para a abertura do evento António Bruxado Correia, Territory Senior Partner da PwC. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a honra que nos dá o Sr. Ministro Eduardo Cordeiro na presença connosco aqui hoje, nesta manhã. Queria agradecer também ao António Costa, que eu penso que ainda não chegou, mas há de chegar para moderar o debate que virá a seguir. Aos nossos membros do painel e, portanto, à Cristina Câmara, diretora de sustentabilidade da APED, ao João, que também ainda não o vi, mas há de chegar, secretário-geral do BCSD, e também ao Pedro Paes, da EDP. Agradecer naturalmente também à minha colega Cláudia Coelho, que organizou este survey, e agradecer a todos a presença aqui nesta manhã, neste pedaço da manhã. A minha ideia não é demorar muito nesta abertura deste evento, mas dar-vos 2 ou 3 notas que me parecem relevantes. A primeira, que decorre do survey, é que ainda há 40% dos respondentes, portanto, das empresas que responderam, a dizer-nos que ainda não sabem, ou ainda não sabem bem o que é o Net Zero e o que é esta prática do ESG da sustentabilidade. O que não me espanta, há 20 anos, quando iniciamos na PwC estas áreas de sustentabilidade, aliás, o ESG, este termo, que agora está mais em moda do que propriamente até a palavra sustentabilidade, apareceu há cerca de 20 anos, precisamente, em 2004 foi talvez a primeira vez que apareceu em textos a nomenclatura do ESG, e na verdade, nós aquilo que não compreendemos, temos muita dificuldade em agir ou implementar o que quer que seja. E o nosso trabalho, digo muitas vezes isto às nossas equipas, nós, PwC, não poderemos mudar as decisões do Governo, nem as decisões dos empresários ou dos gestores, mas podemos e devemos fazer para que compreendam o que está em causa. E o que está em causa é muito. Por exemplo, o setor que em Portugal muito se tem falado e que, aparentemente, segundo algumas das últimas estatísticas, corresponde a cerca de 17% do nosso produto interno bruto, que é o turismo. O turismo, há vários estudos que o fazem depender em 80% daquilo que são os ecossistemas e a natureza. Há vários estudos que apontam para que 70% das doenças infecciosas decorrem precisamente pela pressão dos ecossistemas e tudo aquilo que nós fazemos contra a natureza, e nós poderemos ser, se não tivermos cuidado, a primeira espécie, neste caso a humana, a dar cabo de uma série de outras, e a fazer uma extinção dos cangurus, dos ursos polares e por aí adiante, e portanto será a primeira vez no mundo, neste caso, que a 6ª extinção em massa será feita por uma espécie, a humana, relativamente a outras espécies. A realidade é que, como dizia Ban Ki-moon, nós podemos ser a primeira geração a erradicar a pobreza, mas também poderemos ser a última a lidar com as alterações climáticas. E às vezes isto custa-nos a perceber, mas a melhor forma de perceber isto é que nós não deveríamos criar problemas para os que vêm a seguir, porque os que vêm a seguir são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos familiares, e portanto, se pensarmos que há uma responsabilidade geracional, deveríamos fazer hoje aquilo que nos compete. Nós, com palavras, podemos seguramente discutir, analisar, debater aquilo que se vai debater aqui hoje, mas só com ações é que cada um de nós se engrandece e faz aquilo que não é o possível, mas aquilo que é necessário. Porque em matéria de ESG, de sustentabilidade, há aquilo que é a convicção que nós temos que ter. Para nós sempre tivemos convictos, por isso criamos esta área há 20 anos, somos responsáveis pela neutralidade carbónica daqui a mais cerca de 7 anos, nós temos que ter neutralidade carbónica na PwC em 2030, assumimos isto e assumimos com os nossos colaboradores. A primeira razão de saída dos cerca de 2.500 colaboradores que estamos a trabalhar na PwC, é 86% em não se identificar com a nossa responsabilidade corporativa. E, portanto, para nós isto é negócio. Quando a gente olha para aquilo que é a sustentabilidade, a incompreensão que vem
daquilo que é gerir para um conjunto de partes interessadas, porque sustentabilidade é isso, o ESG é isso, não é ambiente, não é social, não é governance ou governo corporativo, é tudo aquilo que numa empresa se deve fazer a gerir bem. A gerir para um conjunto de partes interessadas, de vários interesses, que vão desde logo dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, mas também das comunidades onde nós estamos inseridos, as pessoas com quem estamos, a sociedade com quem trabalhamos. E, portanto, quando a gente olha para o princípio do Net Zero nesta casa, não estamos a pensar como é que podemos influenciar outros, as comunidades onde nós estamos presentes, os clientes com quem trabalhamos, a fazer este caminho, e temos essa responsabilidade nestas escolhas que fazemos. Costuma-se dizer que o insucesso ou o sucesso dos países ou das empresas está nas escolhas e na implementação. E, portanto, nós fizemos as nossas escolhas e o nosso propósito são as nossas escolhas, é precisamente a confiança e ajudar a sociedade a resolver os problemas importantes que tem. Isto é o que nós dizemos no nosso propósito: confiança e ajudar a sociedade a resolver os problemas importantes. Esta é a nossa escolha, é a nossa razão de existir e, portanto, tudo aquilo que fazemos, a forma como trabalhamos, a forma como nos dirigimos à sociedade, onde estamos, no ambiente, no social, no cultural, na educação, porque na realidade os ingleses têm uma expressão que é how do you know what you don't know, e na realidade nós não conseguiremos nunca fazer nada se não a compreendermos primeiro. Aliás, há vários psiquiatras e psicanalistas, um muito conhecido, Albert Ellis, o americano, diz muitas vezes que nós só agimos e os nossos comportamentos perante aquilo que sentimos, o que é que está lá para mim, o que é que eu ganho com isto, o que é que eu troco, portanto eu dou, mas recebo, e para isto, para existir este sentimento de responsabilidade que é individual num esforço que é coletivo da sociedade e das organizações e das instituições, é preciso que a gente pense nesses temas, que leia mais, que aprenda mais, que consiga olhar o mundo e perceber as tendências, aquilo que está a acontecer. E na sustentabilidade, às vezes é difícil, nós compreendemos basicamente bem as tendências do digital, de tudo o que é o demográfico, porque vamos vendo os números a acontecer, e às vezes temos uma maior dificuldade em perceber as responsabilidades que cada um de nós tem hoje naquilo que é a ação climática. Enfim, nós fazemos a nossa parte. Ao longo destes 20 anos fizemos vários estudos, vários surveys, várias análises, porque achamos que temos a responsabilidade de ir informando para que cada um de nós esteja mais bem formado naquilo que são estas matérias, de algumas, como digo, de difícil compreensão, continua a existir, pelos vistos quase metade dos respondentes continua a dizer que ainda não percebeu bem que impacto é que ainda está a tentar encontrar uma fórmula para perceber exatamente o que é que está em causa, mas o que está em causa é precisamente uma gestão das instituições e das organizações por uma série de partes interessadas, que não são só um punhado de acionistas ou de sócio, é a sociedade em geral, é com quem nós trabalhamos, e essa é a aceitação que nós hoje temos na sociedade, porque os nossos colaboradores também são os consumidores e também serão os clientes da manhã. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Eu irei passar a palavra agora ao Sr. Ministro, que nos dirigirá algumas palavras sobre também os temas e as preocupações e aquilo que são as prioridades do Governo nestas áreas que são tão importantes para nós. Desejo a todos uma belíssima sessão e um resto de bom dia. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todas, caro António Bruxado Correia, Territory Senior Partner da PwC, cara Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC. Só o facto de existir uma partner para esta matéria deixa-me logo feliz. Caro António Costa, não sei se ele já cá está, publisher da ECO, senhoras e senhores, se é evidente, desde 2015, quando o nosso país se comprometeu com o Acordo de Paris, se comprometeu a fazer parte de uma aliança internacional para procurar conter o aumento da temperatura num 1,5 graus face àquilo que eram os níveis pré-industriais, se era evidente que o tema das alterações climáticas e das políticas ambientais já estava no centro da ação política, que nos permitiu também, logo em 2016, sermos o primeiro país a assumir a neutralidade carbónica, o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, e mais tarde a aprovarmos a nossa Lei de Bases do Clima, que também nos coloca um conjunto de prioridades muito claras. Se tudo isto era evidente, que nos fez também
no Programa de Recuperação e Resiliência, o programa que foi desenhado a nível europeu para no fundo, incentivar a economia na recuperação da paragem pós-pandemia, Covid-19, onde as alterações climáticas representam cerca de 38% de todo o pacote de investimento do PRR, o tema da guerra e os recentes dados que nós temos do ponto de vista científico, os dados que nós temos da evidência das alterações climáticas, obriga-nos necessariamente a encarar o tema das alterações climáticas e das políticas ambientais como claramente uma das prioridades de topo e a acelerar todas as políticas que temos em curso. De acordo com o relatório sobre o déficit das emissões de 2022 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, se nós nada fizermos adicional, se nós mantivermos o caminho que nós temos estado a percorrer, nós teremos um aumento da temperatura de cerca de 2,4 a 2,6 graus Celsius até ao final deste século. Se nós não conseguirmos conter o aumento da temperatura em 1,5 graus, naturalmente vamos ter consequências irreversíveis no nosso sistema climático e, necessariamente, impactos muito significativos nos países. E o nosso país é um país com potencial de ter graves impactos do ponto de vista do seu território. Nós, nas últimas décadas, perdemos cerca de 13 km² de costa. Se olharmos só para os dados dos últimos 2 anos, 2022 e agora 2023, do ponto de vista da seca, que se está a tornar um fenómeno recorrente, nós estimamos uma redução entre 10% a 25% da precipitação. Temos tido uma redução de 15% nos últimos anos. Nós tivemos chuva abundante em dezembro com inundações e tivemos uma onda de calor, fez com que o mês de abril e o mês de maio fossem um dos mais quentes desde que nós temos registro e agora estamos outra vez a enfrentar novas ondas de calor. Nós não vamos conseguir responder a estes desafios se não for coletivamente, em termos internacionais, com os países todos a fazerem um esforço para mitigar, mas também para adaptar e, em particular, se a sociedade como um todo não assumir estes objetivos e estes desafios. E, portanto, o combate às alterações climáticas, o desenho das soluções neste quadro de emergência, que é disto que estamos a fazer, só se faz com as empresas. Só se faz mobilizando o setor empresarial. E por isso é tão importante o esforço que têm feito, a PwC, e o trabalho que têm pela frente. As empresas hoje, e eu noto isso, e tenho que dizê-lo publicamente, reconhecem a oportunidade e estão a responder ao imperativo. Tenho aqui a responsável máxima da Revigrés. Eu fiquei muitíssimo bem impressionado com a Revigrés, só para dar um exemplo de uma empresa que todos nós conhecemos, que nos diz muito e que está a fazer um trabalho extraordinário do ponto de vista da adaptação. As empresas hoje têm essa noção, ou por convicção ou por obrigação. Percebem também que existe oportunidade, desde logo de competitividade, no que diz respeito, desde logo, à adesão das energias renováveis. A descarbonização vai se tornar uma questão de sobrevivência empresarial. Se não for por uma questão de custos, será por uma questão de não aceitação do ponto de vista dos clientes. E é fundamental as empresas terem consciência e anteciparem o processo de transformação e mudança. A intervenção legislativa e regulatória nesta matéria tem aumentado e vai continuar a aumentar com níveis sem precedentes, especialmente ao nível da Europa, que temos os mais ambiciosos objetivos em termos internacionais do ponto de vista ambiental e estamos constantemente a aumentar a exigência do ponto de vista daquilo que são o enquadramento daquilo, desde logo, dos temas do ESG e, nomeadamente, daquilo que se pretende do ponto de vista da mudança hoje é incontornável. Eu diria mesmo que é incontornável, todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, adotarem uma abordagem de ESG naquilo que é o seu desígnio e aquilo que é o seu futuro e o contexto de sustentabilidade. E aqui, devo dizer, não é sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade no sentido lato até de sobrevivência empresarial, de sobrevivência do seu negócio. E, portanto, queria, em primeiro lugar, enquadrar a emergência que nós estamos a viver e a necessidade extrema das empresas se adaptarem a este contexto.
O nosso objetivo, o nosso país está profundamente comprometido. Como eu dizia há pouco, comprometemos-nos em 2016 com a neutralidade carbónica até 2050. Adotámos um roteiro para a neutralidade carbónica e temos um Plano Nacional de Energia e Clima, que está neste momento em revisão, que nós vamos até ao final deste mês entregar a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima na Comissão Europeia para ter uma versão final até 30 de junho do próximo ano. O roteiro da neutralidade carbónica estabelece objetivos tão só como reduzir 85% a 90% das nossas emissões até 2050. O Plano Nacional de Energia e Clima estabelece objetivos como reduzir entre 45%, o atual, não revisto, estabelece objetivos como redução de 45% a 55% das nossas emissões até 2030. Uma incorporação de energias renováveis de 47%. Já agora, incorporação que nós já fizemos a revisão no enquadramento legislativo nacional para 49%, sendo dos países que têm a maior ambição do ponto de vista daquilo que é a incorporação de energia renovável, de consumo primário de energia. Nós, para além do Plano Nacional de Energia e Clima que estamos a rever, do roteiro da neutralidade carbónica e deste objetivo, temos uma lei de base. E a lei de base do clima diz-nos claramente que o país tem que fazer um esforço para antecipar, pelo menos em 5 anos, aquilo que é a neutralidade carbónica. E eu diria que vai ser inevitável que o país assuma a antecipação das metas em linha com o aumento de exigência internacional que se vai sentir, e eu diria que se vai sentir em particular este ano na COP28 que vamos ter no Dubai. E, portanto, estes objetivos são objetivos digamos assim, transversais a toda a sociedade. Como aqui foi dito, só é possível se depois as empresas, como a PwC, assumirem os seus próprios objetivos de neutralidade, e é muito importante que esses objetivos de neutralidade sejam claramente mais ambiciosos do que o contexto nacional, porque, como é óbvio, as empresas são todas diferentes e nós sabemos que não é possível todas as empresas terem a mesma capacidade de assumir esses objetivos. Depois teremos outros objetivos que nos exigirão mudanças concretas em determinados setores. Nós temos, desde logo, objetivos estratégicos de eliminação de fontes fósseis na produção de energia até 2040. Como sabem, nós tivemos um grande salto, o nosso país é uma referência, um exemplo, quando eliminámos o carvão para a produção de eletricidade, porque não só tivemos um grande ganho do ponto de vista daquilo que são os resultados das emissões, como demonstramos, foi um teste de stress, vamos colocar a coisa assim, a todo o sistema e à capacidade com que nós temos de lidar com o peso que as energias renováveis hoje têm naquilo que é o mix da produção de energia do nosso país. Nós temos conseguido fazer algo difícil, mas que é demonstrável que vai ter que ser o nosso futuro, que é desafetar o tema do crescimento económico, do aumento das emissões. Nós, em 2021, conseguimos aumentar o crescimento económico do país e tivemos uma redução das emissões, 5% face a 5% face a 1990 e 34% face a 2005. Nós fomos dos países, nesse ano em particular, que tivemos a maior redução nas emissões no contexto europeu. O ano que passou não vai ser um ano fácil, porque, entretanto, já não temos esta mudança que resulta do carvão. Tivemos um ano particularmente complexo do ponto de vista da seca, afetou aquilo que é a produção de energia elétrica com base na energia hidroelétrica e tivemos um aumento de produção de energia elétrica com base naquilo que é o gás. Este ano, já ao contrário, vamos ter uma redução substancial dessas mesmas emissões. Nós sabemos quais são os setores que mais pesam do ponto de vista das emissões. Nós sabemos que a energia tem um peso de 66% das emissões nacionais, sendo que depois, dentro deste contexto, deste conceito de energia, temos o setor, por exemplo, dos transportes, que pesam 28% das nossas emissões. Se em algumas áreas nós estamos adiantados, como por exemplo a produção de energia elétrica, já lá vou, noutras áreas temos que reconhecer que temos muito trabalho pela frente, como é o caso do setor da mobilidade, ou mesmo na agricultura ou no setor dos resíduos, em que
teremos que encarar o futuro com soluções tecnológicas que nos permitam ajudar a descarbonizar estes setores. Portanto, dizia-vos, nós hoje temos feito um esforço muito grande do ponto de vista da produção de energia renovável. É na produção de energia renovável que está a base da descarbonização, digamos, de tudo. Não só do próprio setor de produção de energia elétrica, mas depois da descarbonização da economia e, consequentemente, da descarbonização da mobilidade. Se nós não tivermos uma base forte de produção de energia elétrica, de produção de gases renováveis, nós não vamos conseguir depois ter os objetivos que pretendemos do ponto de vista da descarbonização da nossa economia, desde logo, e tem que ser este binómio, produção de energia renovável, produção de gases renováveis, porque nem tudo é eletrificável. E nós sabemos que, apesar de fazermos um caminho, e temos que fazer um caminho de eletrificação, nós depois sabemos, quando confrontados com a realidade, empresas, mais uma vez, permitem-me usar o exemplo da Revigrés, nós sabemos que há ali uma dimensão muito grande de consumo eletrointensivo, mas depois também existe a necessidade de outras fontes de energia, nomeadamente gases renováveis, para poder atingir os objetivos máximos do ponto de vista daquilo que é a descarbonização. Nós temos dados muito positivos que nos encorajam, mas eu depois no fim vou tirar todo o sentimento positivo que possam ter do ponto de vista da confiança que nós possamos ter no nosso caminho e para deixar a nota que realmente temos muito para fazer. Nós, quando olhamos, por exemplo, para este ano, e felizmente nós, apesar de estarmos num contexto de seca, nós não estamos tão mal na média do país como estávamos o ano passado. Nós, no ano passado, tivemos que começar a condicionar a produção de energia hidroelétrica desde abril. Neste ano ainda não foi necessário esse condicionamento, porque realmente o centro e o norte do país não estão num contexto de seca como está, neste caso, o litoral alentejano e o Algarve. O nosso país está a ser atingido de forma assimétrica. Nós já identificámos 5 regiões com maior stress hídrico, mas isto para vos dizer, este ano em particular, nós temos de janeiro a maio, 73% da produção de eletricidade do nosso país foi gerada de forma renovável. Nós temos um nível de produção de energia renovável este ano muito elevado, o que nos dá, obviamente, um estímulo para continuar este caminho, mostrando que nos posicionamos de forma clara como um país de referência do ponto de vista da produção de energia renovável. Somos o 4º país a nível europeu e queremos aumentar a nossa ambição. Nós tínhamos no atual Plano Nacional de Energia e Clima o objetivo de chegar a 2030 com 80% da nossa eletricidade produzida de fonte renovável. Nós queremos agora antecipar 4 anos esta meta, chegando a 2026 com 80% da nossa eletricidade produzida de fonte renovável. Isto significa um grande aumento nos próximos anos. Implica uma maior ambição no Plano Nacional de Energia e Clima que nós vamos apresentar publicamente em breve, em que nós vamos querer dar um aumento muito grande, quer no volume da capacidade instalada, quer, objetivamente, em algumas fontes. O país vai crescer essencialmente no solar, vamos ter que crescer muito na energia solar. Nós, estranhamente, sendo um país que tem muito sol, o solar representava, até o ano passado, a 4ª fonte de produção de energia renovável, estava atrás da biomassa. Este ano já passou a biomassa e até houve um dia deste ano que ultrapassou o eólico, foi um dia, mas pronto, mas também tivemos muitos dias sem vento e que nos tem afetado negativamente. E nós, hoje temos 17 já gigawatts de capacidade instalada de renováveis. Desde o início do ano passado à data, nós já licenciámos 4 gigawatts de solar. Nós estamos a crescer a um ritmo muito grande no solar. Vai ser muito importante do ponto de vista social, da aceitação social, que o crescimento seja equilibrado entre a chamada produção centralizada, grandes centrais de produção solar, e a chamada produção descentralizada, que é aquela que nós identificamos mais nas cidades, em edifícios como este, nas nossas casas, nas empresas, e portanto nós vamos ter que conseguir o chamado autoconsumo, vamos ter que conseguir esse equilíbrio. De outra forma vai começar a haver uma rejeição para o crescimento do solar e a ocupação do espaço, nomeadamente da paisagem. Nós temos consciência que vamos ter que fazer um exercício de compatibilização nos próximos anos. Ninguém vai gostar de ver grandes terrenos do nosso país ocupados com grandes centrais solares. Eu diria que é uma inevitabilidade este equilíbrio. Vamos crescer muito no solar, vamos ter que saber aproveitar melhor as fontes de energia que já temos, as barragens, chamar hibridização, que é a introdução de outras fontes de energia para maximizar os pontos de injeção. Nós ainda esta semana
A EDP recebeu um prémio internacional pelo solar flutuante no Alqueva, só para darem uma noção do que é aproveitamento, é instalar um painel solar no espelho d'água para aproveitarem o ponto de injeção daquela barragem. Nós temos espaço para crescer neste solar flutuante, como temos noutras barragens com a combinação com outras tecnologias. Temos muito potencial na substituição das torres eólicas. Temos torres eólicas antigas, podemos substituir por novas com maior potência e até, se calhar, era o exercício ideal, tirar mais do que as que colocávamos e ganhar potência na mesma. E temos, naturalmente, uma grande oportunidade de futuro que vamos ter que saber gerir serenamente e calmamente, que é o eólico no mar. O eólico no mar é uma grande oportunidade para o nosso país, mas também tem que ser vista com alguma ponderação, porque neste momento é uma tecnologia nova, por ser uma tecnologia nova é mais cara e apesar de ser uma grande oportunidade para o crescimento e para as necessidades do país, vamos ter que saber ir licenciando à medida que vamos também percebendo os preços que se praticam, o potencial de transformação industrial que isto tem no nosso país e as necessidades, ou seja, o aumento da procura. Nós vamos ter um aumento de procura brutal, não só pela eletrificação necessária da nossa economia, mas por toda a economia que nós estamos a atrair por termos esta percentagem de fontes renováveis no nosso país. Nós estamos neste momento a ter uma grande procura de empresas estrangeiras para vir para Portugal em várias áreas. No setor automóvel, na refinação de lítio, nos polímeros sustentáveis, nas áreas relacionadas com a produção de hidrogênio, nós estamos a ter uma grande atratividade pela percentagem. E isto resulta também, mais uma vez, da taxonomia, porque a nível europeu vamos começar a ter cada vez mais exigência naquilo que se entende por determinadas classificações do que é sustentável e a exigência da incorporação, altos níveis de incorporação de renováveis para a produção dos nossos produtos. Portanto, queria também vos dizer que há um exercício muito grande que vamos ter que fazer também na área dos transportes. Nós vamos ter que, por um lado, continuar a fazer este trabalho de incentivar a introdução do veículo elétrico na substituição do veículo a combustíveis fósseis, mas não tenhamos ilusões, nós não vamos poder substituir 6 milhões de veículos a combustíveis fósseis por 6 milhões de veículos elétricos. Nós vamos ter que mudar também o perfil da utilização da mobilidade, cruzando mobilidade suave com transportes coletivos e por isso é que estamos a investir tanto nos transportes coletivos, especialmente nas áreas metropolitanas, e vamos ter que continuar este investimento de um cruzamento entre aumento da oferta e disponibilidade e acessibilidade para haver uma adesão. Nós precisamos de fazer muito trabalho. Também aqui as empresas podem ter um papel determinante. Nós estamos a lançar novas soluções, à semelhança do que se fez no passado com colaboradores na área de um conjunto de outras matérias, as refeições e outros instrumentos. Nós estamos a tentar motivar a criação no fundo, de cartões empresariais de apoio à mobilidade sustentável dos trabalhadores e começar as empresas a repensar face àquilo que é, verdadeiramente, o que também têm disponíveis para os seus trabalhadores. Nós não queremos dificultar a vida a nenhum trabalhador de nenhuma empresa. Mas quando existem alternativas sustentáveis, se calhar também vai ser possível começar a oferecer alternativas que financiem o transporte sustentável dos colaboradores. E, portanto, há aqui um trabalho que as empresas também têm que começar a fazer de pensar no tema da mobilidade, que realmente continua a ser um peso muito grande daquilo que são as nossas emissões. E depois há uma outra dimensão, que não vai chegar, nós fazemos um trabalho do lado da mitigação. Nós vamos ter que trabalhar a adaptação e nós vamos ter que também trabalhar a capacidade de captura de carbono. Nós, na captura de carbono, olhando para aquilo que é a nossa floresta, nós temos desafios grandes. Só para ter uma noção, em 2017, o ano dos grandes incêndios, não só a floresta portuguesa não capturou carbono, como emitiu carbono. E, portanto, nós vamos ter que fazer um trabalho e o tema das florestas é difícil, 97% da propriedade é privada, profundamente atomizada, o tamanho médio da propriedade são 0,4 hectares. Nós temos que fazer um trabalho de gestão mais agregada dos terrenos florestais para poder ter massa crítica, para poder gerir e para poder responsabilizar os proprietários. Nós vamos ter que gerar economia florestal.
Nós vamos ter que aumentar o rendimento da floresta para poder gerar incentivos a esta agregação e a esta gestão coletiva. Se nós não tivermos a gestão da floresta, nós corremos riscos, o risco de abandono, risco de incêndio com as alterações climáticas, com as ondas de calor. Por melhor trabalho que nós façamos do ponto de vista do combate, e temos feito um trabalho, na minha opinião, muito bom, temos reduzido muito aquilo que era a ardida, temos conseguido ser cada vez mais eficazes, aprendemos muito desde 2017 no combate, mas nós vamos ter que trabalhar na prevenção, e a prevenção só se trabalha com a economia. E, portanto, nós temos que gerar economia, temos que melhorar aquilo que são os níveis económicos da nossa floresta para poder gerar agregação, gestão de forma agregada e dessa forma combater o abandono. E há um trabalho muito grande, nós temos estado a fazer um esforço para desenvolver novos mecanismos de valorização económica da floresta, desde logo o mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário de carbono é uma forma de gerar rendimento ao proprietário florestal de curto prazo, para além daquilo que é o rendimento que podia ser gerado pelo ciclo da madeira. Nós queremos claramente que este mercado, a regulação, tem aqui um papel muito importante porque confere credibilidade e confiança naquilo que é um negócio entre privados, porque no nosso caso em particular, volto a referir, 97% dos territórios rústicos são privados e, portanto, nós temos que acrescentar valor. Também queremos acrescentar valor com as próprias fileiras florestais e estamos a trabalhar com as fileiras florestais para criar acordos de longo prazo com o setor da cortiça, com o setor do pinho, com o setor do eucalipto. É muito importante o trabalho da captura de carbono. Vai haver uma outra área muito importante que é a captura de carbono industrial, que é a capacidade de se desenvolver o negócio do carbono e o incentivo que se pode gerar para alguns setores industriais portugueses começarem a capturar o seu carbono. Estou-me a lembrar das cimenteiras ou dos resíduos, que desde logo têm um peso muito significativo. Quando nós vamos ver a lista dos maiores emissores nacionais, vamos identificar lá um conjunto de setores, produção elétrica a gás, mas depois vamos ver cimenteiras, vamos encontrar valorização energética de resíduos. Capturar esse carbono do ponto de vista industrial e poder aproveitá-lo do ponto de vista de commodity é muito importante. E depois temos o tema da adaptação. E a adaptação, vamos ter que sempre trabalhar nela, por mais sucesso que tenhamos. Porque temos que ter consciência que o nosso país tem que fazer tudo o que puder para ser uma referência e um exemplo neste combate pela nossa humanidade. Mas sabemos que isto é um combate internacional e que, independentemente dos esforços que façamos, podemos ser sempre impactados pelas alterações climáticas. E isso implica a capacidade, como eu disse há pouco, em áreas tão importantes como os fogos, ou mesmo o tema da seca, ou mesmo o tema da adaptação da nossa costa, trabalhar e preparar as comunidades também para um trabalho de prevenção relativamente a esta matéria. Isto é trabalhar com o setor agrícola, trabalhar com todas as empresas que estão na nossa costa, para terem consciência que o tema da adaptação é inevitável. É inevitável. Estes são grandes desafios que temos pela frente. São muitos desafios que temos pela frente. Por mais ambição que nós tenhamos, por mais ambição que nós possamos agora ter na revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, como nos dizia, antecipar a produção de energia renovável, 80% da produção de energia elétrica renovável para 2026, nós somos confrontados com a ambição das novas gerações. A ambição das novas gerações é muito superior a tudo o que eu vos falei. E, portanto, quando nós pensamos no futuro, quando as empresas pensam no seu futuro, tenham presente que nós estamos a fazer já um exercício de mudança acelerado, mas que as novas gerações ainda querem mais de nós. E, portanto, é muito importante termos isto presente, porque, como o António dizia muito bem, ainda esta semana li um texto muito interessante de um economista, no Prémio Nobel, Joseph Stiglitz, que dizia que a dívida ambiental é uma dívida muito mais grave que nós vamos deixar às novas gerações que as dívidas financeiras que nós estamos constantemente a falar. Portanto, desejo-vos um ótimo trabalho, resultará de um bom trabalho da PwC, multiplicar bom trabalho nas empresas portuguesas e não só. E, portanto, vim aqui dar-vos força e incentivar o trabalho que empresas como a vossa podem ter na multiplicação de bons exemplos, a incentivar as empresas para a mudança, a terem consciência que cada um de nós pode ter um papel como cidadão na sua empresa ou no país e que nós só conseguiremos atingir os resultados de forma coletiva e que o país tem muita ambição, mas essa ambição só pode ser suportada se for naturalmente acompanhada e alinhada com a ambição dos seus cidadãos e das suas empresas. Muito obrigado e bom trabalho.
Obrigada, Sr. Ministro. Para nos apresentar os resultados do Net Zero Survey da PwC, chama ao palco Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC. Muito bem, bom dia a todos e eu começo aqui por agradecer as palavras iniciais do Sr. Ministro, que eu acho que aceleraram imenso a minha apresentação. E, portanto, eu vou começar por falar justamente de porque é que falamos hoje em dia tanto de alterações climáticas e porque é que é de facto uma situação urgente. E eu vou tentar não repetir, mas de facto quando nós olhamos, por exemplo, para os resultados do estudo anual do World Economic Forum sobre quais são os riscos globais, como podem ver ali, aquele laranja mais claro, são os temas ambientais. E claramente há uma predominância de temas ambientais em tudo o que são as preocupações de longo prazo. Isto é algo, naturalmente, que resulta do que tem sido a evolução em termos de desastres naturais. Os desastres naturais, os eventos extremos, são cada vez mais frequentes, as consequências financeiras são relevantes, com perturbações em tudo o que tem a ver com cadeias de fornecimento, custos em infraestrutura, etc. E, portanto, fica cada vez mais evidente para as empresas que alterações climáticas é um tema e é um tema para todos os setores, ou seja, eu duvido que exista alguma empresa de algum setor que possa dizer que está completamente salvaguardada dos riscos das alterações climáticas. Mas quando falamos de riscos, falamos também de oportunidades e, portanto, essa é uma das principais mensagens que nós gostávamos de passar aqui, é que não devemos olhar para o tema das alterações climáticas de uma forma profunda e estruturada, com análise de risco, com análise de oportunidades e percebendo como é que ele pode fazer parte do negócio, porque há uma transformação a fazer e as empresas têm um papel a desempenhar. Agora, a parte má, não é? Os resultados. Os resultados, a verdade é que, quando nós olhamos, e a PwC faz este exercício todos os anos, olha para a taxa de descarbonização das economias, e aqui é uma análise sobre as 20 maiores economias. E, de facto, o último ano nós tivemos uma taxa de descarbonização de 0,5%. O que é a descarbonização? É justamente o que o Sr. Ministro referia, é a emissão de CO2 por PIB. E o objetivo, no fundo, é fazer o decoupling, conseguir continuar a crescer, mas com menos emissões. E isto é algo que nós temos vindo a fazer ao nível global com uma média de 1,4 ao ano. O ano 2020 foi particularmente mau. Quando olhamos para os dados nacionais, são muito melhores, a verdade é essa, ou seja, Portugal, por exemplo, teve em 2020 à volta dos 12% de taxa de descarbonização. Temos depois a nossa escala, não é? Porque só representamos 0,5% das emissões globais. Mas para nós significa que o caminho é este e de facto estamos com planos nesse sentido. O que temos que fazer é acelerar, claramente. E o que eu queria deixar aqui agora com uma nota mais positiva é que foi recentemente publicado este estudo, o Net Zero Stocktake 2023, que analisa os compromissos net zero que estão a ser assumidos ao nível dos países, ao nível das regiões, cidades e empresas. E aqui a mensagem é claramente muito mais positiva, ou seja, o que é que nós podemos daqui concluir? Que o compromisso por parte das empresas está a aumentar. Nos últimos 2 anos, o número de empresas com compromissos net zero duplicou, destas 4.000 empresas analisadas por este estudo. Portanto, há um compromisso, as empresas estão a assumir esse compromisso, os países também assumiram esses compromissos e, portanto, nós temos atualmente 88% em termos de emissões, 92% do PIB e 89% da população global já estão abrangidas por metas net zero, através dos seus países. O que nós não estamos ainda a ver é o resultado desses planos, ou seja, eu diria que há uma expectativa de que todos estes planos que estão assumidos para 2030, assumindo que eles possam ter ali algum atraso, o que vai acontecer, esperemos nós, é que esta aceleração aconteça, mas acontece mais perto das datas limite para o net zero. Mas esta mensagem é positiva, ou seja, de facto, as empresas, e as empresas aqui têm um papel relevante, não é? Temos o exemplo dos Estados Unidos, em que mesmo quando a administração Trump retirou o apoio aos temas de carbono, as empresas dos Estados Unidos mantiveram o seu apoio. Portanto, as empresas estão conscientes e começam a assumir cada vez mais metas e esse é o caminho. Relativamente aqui aos CEOs, e aqui não vou alongar muito, só apresentar-vos os resultados do nosso último CEO Survey, onde perguntávamos aos CEOs
quais eram as principais preocupações que tinham para o próximo ano e depois num horizonte de 5 anos. E aqui podemos ver, e é compreensível, que atualmente, portanto, na resposta relativamente aos próximos 12 meses, o tema das alterações climáticas aparecia ali em 6º lugar, com apenas 9% dos CEOs inquiridos a mostrar preocupação com este tema, mas quando olhamos para a situação nos próximos 5 anos, de facto o tema sobe na prioridade em termos de agenda e já fica ali em 3º lugar, muito mais relevante e disso nós temos consciência e as empresas também, quando olhamos também para o que são as principais áreas de investimento, ou seja, quando perguntávamos também aos CEOs quais eram as principais áreas de investimento para o curto prazo, podem ver que aparece ali no 4º lugar a adoção de fontes alternativas de energia. E, portanto, há aqui um conjunto de investimentos ao nível da eficiência energética, ao nível das energias renováveis, que fazem efetivamente parte da agenda das empresas. O aspecto aqui menos positivo é este tema aqui da descarbonização do modelo de negócio e da adaptação de cadeia de abastecimento, onde podem ver, até na comparação com os dados relativos à Europa, que aqui o nosso posicionamento é inferior ao europeu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a investir mais até do que ao nível europeu na adoção de fontes alternativas de energia, mas não estamos a atuar naquilo que são temas mais core do negócio, ou seja, pensar efetivamente no próprio modelo de negócio, na sua descarbonização e trabalhar as cadeias de valor. E, portanto, esse aqui é um sinal relevante, é o de que não basta, e mais à frente nos resultados do estudo vamos também ver isto, não basta o foco naquilo que é o controlo e redução de emissões ou utilização de energias alternativas, é preciso algo mais estrutural e mais de transformação, trabalhando ao nível da oferta, trabalhando ao nível do posicionamento do modelo de negócio e das cadeias de valor. Sobre as respostas aqui às alterações climáticas e também, como já foi referido, claramente houve aqui, em particular na Europa, uma decisão de suportar este objetivo que a Europa assumiu no Acordo de Paris, suportar por um conjunto de legislação que efetivamente traz este tema para a agenda das empresas. E, portanto, eu diria que mesmo as empresas que atualmente, por questões de mercado dos seus clientes, dos seus investidores, dos vários stakeholders, não sentem ainda esta necessidade de trabalhar o tema, por via da legislação não há como escapar. E a legislação é efetivamente bastante exigente e complexa em termos de implementação, porque ela atualmente abrange tudo o que tem a ver, quer com metas e programas na área dos vários temas ambientais, economia circular, plásticos, energia, tudo isto tem planos e metas ambiciosas, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, mas depois temos aqui um conjunto de legislação que tem a ver com a cadeia de valor. Está em preparação uma proposta de due diligence da cadeia de valor que vem aqui trazer às grandes empresas a obrigação de gerir, controlar e mitigar os impactos na sua cadeia de valor. E isto pode parecer que é relevante só para as grandes empresas, mas não, vem por aí abaixo pelas PMEs e Portugal tem um conjunto enorme de PMEs, a grande maioria das nossas empresas vai ser abrangida por esta legislação. E depois temos tudo o que tem a ver com o acesso ao financiamento. A Europa também percebeu rapidamente que a transformação que era necessária implicava um investimento e quis garantir que o sistema financeiro estava completamente alinhado e, portanto, entidades financeiras têm também já um conjunto de requisitos legais que as obriga a conhecer os investimentos e a promover, de alguma forma, o investimento nesta transição energética que se pretende. E, finalmente, destacava só aqui, como não podia deixar de ser, os requisitos relacionados com reporting. Portanto, também aqui temos novos requisitos, uma diretiva que vem trazer a obrigação de publicação de relatório de sustentabilidade para um conjunto grande de empresas, com vários requisitos detalhados que estão em preparação, umas normas europeias de reporte de sustentabilidade, e parte dessas normas inclui temas relacionados com alterações climáticas e que vão para além de ter que reportar o desempenho, implica reportar metas e, portanto, também aqui há claramente um call to action e, portanto, não é só reportar, é um requisito de reporte, mas que obriga, de facto, a pensar em estratégia e em metas.
Pronto, aqui temos as ambiciosas metas nacionais, que já foram aqui referidas, com 85% a 95% de redução necessária nas nossas emissões em Portugal até 2050, e com um detalhe já por setor, tudo isto já existe, portanto, cada setor já sabe, no fundo, qual é o caminho a percorrer. Pronto, e agora vamos falar aqui um pouco sobre, entrando no contexto do Net Zero, um tema importante é, Net Zero é muito mais do que trabalhar as emissões diretas da organização. E, portanto, partindo aqui do conceito da pegada de carbono, é importante clarificar que o impacto de uma organização em termos de carbono mede-se de uma forma abrangente, ou seja, inclui 3 tipos de emissões de âmbito 1, 2 e 3, alguns de vocês já conhecem, podem não gostar muito das emissões de âmbito 3, mas já conhecem. Mas, portanto, as emissões de âmbito 1 são as controladas diretamente pela organização, relacionadas com as emissões de consumo de combustível para processos industriais, para veículos, transporte, etc. Depois temos as emissões de âmbito 2, que decorrem, são as emissões associadas ao consumo de eletricidade das empresas. E depois temos aqui o âmbito 3, e o âmbito 3 é constituído por um conjunto de 15 atividades a montante e a jusante da empresa, portanto, toda a sua cadeia de valor. E porquê que é tão relevante? Porque, em média, representa 80% das emissões totais. E, portanto, quando nós falamos de um conceito de Net Zero, uma empresa que assume um compromisso Net Zero tem que ter a consciência de que está a assumir trabalhar esta cadeia de valor. E isso é um desafio e, portanto, é algo que tem que ser tomado, é uma decisão que tem que ser tomada de uma forma consciente e suportada por um conhecimento do que é que são as implicações, o que é necessário fazer. E, portanto, quando há pouco no início me perguntavam sobre o título da apresentação, que era se as empresas estão preparadas, eu acho que temos que passar para uma fase seguinte, porque eu acho que hoje em dia as empresas estão preparadas para dizer que estão preparadas, mas não sei se têm efetivamente os planos que suportam esta transformação. Pronto. A estratégia não segue aquilo que são, enfim, o bom senso, que é começar por eliminar emissões, depois reduzir emissões e só então compensar, porque esta lógica do Net Zero tem uma lógica, no fundo, depois de terminar o ciclo por compensar, mas é um compensar como resposta de fim de linha e, portanto, é primeiro eliminar, depois reduzir e depois então compensar. Sobre o que é a nossa perspectiva relativamente a uma abordagem efetivamente estratégica ao tema do Net Zero. Começar por identificar e avaliar os riscos e impactos. Porquê? Porque a avaliação dos impactos é feita mediante pegada de carbono. É importante conhecer o baseline, saber exatamente onde é que vai querer atuar. Sobre a questão do identificar e avaliar riscos e oportunidades, porque é efetivamente com o conhecimento desses riscos e oportunidades que se consegue ter, por um lado, o controle e a gestão dos riscos, naturalmente, mas, por outro lado, perceber onde é que estão as oportunidades. E, portanto, é essencial não simplificar partindo diretamente para vou fazer a pegada e definir um plano de redução. Não, vamos ser mais ambiciosos porque é necessário. Depois temos, então, o desenvolvimento da estratégia Net Zero, a própria estratégia fundamentada com metas, calendário, implementação, ações, etc. E depois temos a lógica da transformação. Eu diria que esta é a fase mais desafiante. Porquê? Porque a transformação é efetivamente o momento de integração de tudo isto na empresa. E estamos a falar de integrar ao nível do acesso ao financiamento, integrar ao nível das compras, da seleção dos fornecedores, do design dos produtos, do pensar a oferta em função das expectativas dos consumidores e, como já vimos, as novas gerações têm umas expectativas completamente diferentes, portanto é preciso pensar também aí e, portanto, esta fase da transformação é efetivamente aquela que traz mais valor para a empresa e é mais transformadora. E, finalmente, relatar os resultados com transparência, algo que poderia ser só relatar, algo que decorre naturalmente, mas no caso concreto da situação atual, como temos legislação que vai obrigar as empresas a começar, aquelas que não tenham feito ainda este percurso, vão começá-lo por via do relato. Ou seja, como os requisitos que nós temos ao nível do relato obrigam, de facto, a ter metas e a ter uma estratégia, as empresas vão ter que o trabalhar para poder, então, depois reportar com transparência.
Finalmente, dizer só que ao nível dos mercados de carbono, isso também já foi referido, tem vindo a crescer o que são o número de mecanismos de mercado de carbono. Portugal já teve em consulta pública uma proposta de lei para a criação de um mercado voluntário de carbono. Temos cada vez mais setores que estão abrangidos de forma obrigatória pelo comércio europeu de emissões e, portanto, naturalmente, esta é uma área que está a crescer, quer em termos de número de iniciativas, quer em termos de montante de mercado. E passando agora então, como é que as empresas estão a responder? Portanto, nós fizemos um survey que abrangeu aqui não só as grandes empresas, procurámos ter grandes empresas e PMEs também, porque sabemos que essa é a realidade das empresas e procurámos perceber em que fase estão as empresas relativamente àquelas quatro fases do processo de definição da abordagem Net Zero. E temos aqui um resumo dos resultados. Portanto, relativamente à identificação e avaliação dos riscos e impactos, 42% das empresas refere que já faz uma avaliação quantitativa dos riscos e oportunidades, 34% apenas realiza uma análise qualitativa. Enfim, são dados que já mostram que as empresas começam a olhar. Acho, do que conheço, que esta é uma análise quantitativa, provavelmente estas 42% fazem parcialmente uma análise quantitativa, não sei se será uma análise completamente abrangente. Depois temos que 66% identificaram a utilização de recursos como principal impacto esperado das alterações climáticas, e isto muito relacionado com as cadeias de valor e com o acesso aos materiais. Depois temos o tema da estratégia propriamente dito. Portanto, 64% compreendem o significado de alcançar o objetivo Net Zero. No entanto, quando nós perguntamos se têm ou não plena noção do que é o impacto para o seu negócio, só 18% é que têm esta noção. E, portanto, basicamente o que nós temos é 64% diz que até já compreende o conceito, mas só 18% é que já sabem que impacto é que efetivamente tem para a sua organização e 22% têm definidas as metas Net Zero. Sobre o transformar as operações, 44% diz que já está a trabalhar em conjunto com a cadeia de valor. Isto é um bom resultado, significa que já perceberam que este é um caminho que se faz inevitavelmente em colaboração e em conjunto com os fornecedores. 40% têm um plano de ação, 84% indicaram a eficiência energética como principal via para a redução das suas emissões. E, portanto, aqui, como vemos, há aqui um foco muito grande nestas medidas de eficiência energética, energias renováveis, que é algo praticamente transversal a todas as empresas. Finalmente, sobre o eixo do reporte, portanto, 60% das empresas já refere ter divulgação de informação de alterações climáticas, a maior parte deles através de relatórios de sustentabilidade, 83%, e 33% já refere as recomendações do TCFD, que são recomendações de reporte do impacto financeiro das alterações climáticas. Portanto, tem aqui uma perspectiva de reporte que vai para além do impacto em termos de emissões de carbono. Detalhando agora aqui algumas das conclusões. Portanto, aqui esta eu já desenvolvi, avançando aqui. Relativamente às principais medidas de redução, e como eu tinha referido, o que nós verificamos é que o foco das empresas está muito concentrado em eficiência energética e energias renováveis e, portanto, quando nós vemos algo mais estrutural, como por exemplo produtos de baixo de carbono, só 28% das empresas é que já pensam neste tipo de medidas. Portanto, a atuação está muito ao nível de reduzir emissões, seja por via da eficiência energética, seja por via das renováveis, mas não tanto em algo mais relacionado com o negócio. Ao nível dos projetos de compensação, porque já há muitas empresas que compensam parcialmente algumas das suas atividades, focam-se muito em projetos de energias renováveis e projetos de eficiência energética. Sobre a compreensão do Net Zero, pronto, então como eu referi, uma grande parte, ou seja, 64% das empresas refere que já tem conhecimento do que é o conceito Net Zero. Pronto, isso é algo que ficou claro. No entanto, como vê ali no gráfico da direita, apenas 18% sabe, ou está consciente do qual é o seu impacto, mas depois temos 24% que está a informar-se sobre o que é e sobre o que implica, 16% que não sabe o que é. E, portanto, significa o quê? Que se nós cruzarmos aqui com este outro gráfico, vemos que, efetivamente, as empresas estão a agir
não estão a pensar já se têm ou não uma abordagem estratégica net zero. É este o salto que é preciso dar, é pensar numa estratégia, porque aquilo que era mais fácil, que é o trabalhar aquelas emissões de âmbito 1 e 2 através destas medidas, é algo que as empresas já estão a trabalhar. Relativamente ao tipo de metas, portanto, a grande maioria das empresas refere que já tem metas. Essas metas são essencialmente de âmbito 1, ou seja, naquelas emissões diretas, onde temos 89%, e de âmbito 2, 63%, e depois no âmbito 3, só 19% das empresas é que referem ter metas na cadeia de valor. O que está, aliás, alinhado com aqueles 22% que têm metas net zero. Portanto, há aqui um conjunto limitado de empresas que têm esta perspectiva de trabalhar âmbito 3. Quem tem metas net zero, tem metas net zero para 2030. A maior parte das empresas, cerca de 70%, têm estas metas para 2030. Puxando aqui agora a informação também do nosso Global Investor Survey, gostávamos de destacar aqui que as empresas têm, de facto, que responder às expectativas de stakeholders. Em particular, nós temos neste estudo alguns resultados que nos dizem que os investidores, 37% acreditam, de facto, que as empresas estarão muito expostas a ameaças resultantes das alterações climáticas nos próximos 5 anos. 40% dos clientes considera muito importante ter informação sobre este tema das alterações climáticas para a sua relação de confiança com as empresas, e 69% dos investidores diz que os fatores de sustentabilidade reportados são muito importantes para o modelo de negócio. Portanto, esta é uma perspectiva do investidor, mas que é mesmo focada no modelo de negócio. Há esta lógica que continuamente reforçada pelos vários stakeholders, que efetivamente os próprios modelos de negócio dependem e têm que atender, no fundo, a este tema das alterações climáticas. Avançando agora para a parte final sobre o tema do report. O tema do report, como eu referi, 60% das empresas já refere publicar relatórios, divulgar informação de sustentabilidade. 83% falam através do relatório de sustentabilidade. Existem outras opções, como informação no site da empresa, relatório e contas, ou mesmo o próprio CDP, uma resposta a investidores que fica pública e que acaba por constituir também uma forma de divulgação. E, portanto, estas são as principais formas de comunicação usadas. Destacava aqui agora o que são os novos requisitos legais de reporte sobre alterações climáticas que decorrem da diretiva CSRD, portanto a diretiva de reporte corporativo de sustentabilidade, e que são depois detalhadas na forma de reporte através de normas europeias de reporte de sustentabilidade, que são estas ESRS. Nós agora temos estas siglas todas, não é? CSRD, ESRS, mas pronto, alguns de nós já estão mais habituados do que outros, mas enfim. O que é que tem estas normas? Estas normas estão em fase final, portanto foram disponibilizadas, o draft final foi disponibilizado a 9 de junho, e tem uma norma específica sobre climate change, e o que eu gostaria de destacar é que esta perspectiva de reporte de climate change, que será requisito legal, tem esta lógica de descrever, em alinhamento até com aquelas guidelines que eu referia do TCFD, descrever o que é que são, a forma como o tema das alterações climáticas é gerido, qual é o governance do tema, qual é a estratégia que está definida, o que é que são os riscos, impactos e oportunidades, uma ordem esquisita de dizer, mas enfim, e o que é que são os objetivos e metas. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que o que nós estávamos habituados em termos de relatório de sustentabilidade, que era reportar quais é que são as minhas emissões em toneladas de carbono, está muito, muito longe do que aqui nos é pedido, porque se olharmos, temos aqui a identificação de metas e objetivos, temos aqui a identificação dos impactos financeiros, dos riscos físicos e de transição para a entidade, e temos toda uma lógica de modelo de governo e de estratégia. E, portanto, para responder de forma adequada a este requisito legal, as empresas vão mesmo ter que trabalhar este tema de outra forma. Deixar só aqui uma nota, que é, não sendo isto final, porque estas normas foram disponibilizadas ainda em draft, devem ser publicadas até ao final de agosto em versão final, há aqui alguns indicadores, nomeadamente a pegada de carbono de âmbito 3,
que se sabe que é complexa, e os impactos financeiros das alterações climáticas, que vão ter um período de phasing in termos de implementação, e portanto vai ser concedido um período entre 1 ano e 3 anos adicionais para reportar esta informação de forma completa. Mas, portanto, temos estes novos requisitos de reporting. E para terminar esta componente de reporting, só gostava de destacar que quando nós usamos aqui também os resultados do estudo da Statista relativamente ao que são as normas mais usadas por empresas cotadas, e de facto, em termos de report, o GRI Standards continua a ser um referencial de excelência, portanto 95% das empresas, mas temos também aqui ao nível global o TCFD, que agora acaba por ser integrado nas normas europeias, com 54%. E, portanto, cada vez mais é esta lógica de reporte abrangente sobre riscos, oportunidades, impactos e divulgação de metas. Finalmente, sobre a confiança no reporte, e aqui porque isto é uma casa de auditores, não é? Dizer então que o Global Investor Survey, que foi também efetuado em 2022, mostra que os investidores têm alguma desconfiança relativamente à informação que é reportada, ou seja, e todos nós já ouvimos falar de riscos de greenwashing, etc. E o greenwashing acontece muitas vezes não com o reporte de algo que não é verdade, mas com a omissão, ou seja, uma empresa que conta só a parte boa da história. E, portanto, o papel aqui da verificação e dos auditores é claramente importante, mas desafiante, não é? Porque passamos também nós, através desta diretiva, a ter aqui responsabilidades de verificação da informação reportada e, portanto, teremos também que ter aqui novos frameworks para analisar, e as empresas terão aqui grandes desafios também na tornar os processos de recolha de informação mais robustos, de forma a que possam ser auditados. E em termos de resultados, era isto. E para terminar, e não me querendo alongar, que se calhar já estou fora de horas, destacar só então aqui em jeito de resumo que, do ponto de vista então do que é a abordagem ao Net Zero, o que são aqui 5 grandes aspectos a ter em consideração, e em resumo do que eu já fui falando, a regulação, sem dúvida, é aqui um estímulo. Regulação, fiscalidade, tudo isto são formas, no fundo, de levar as empresas à ação. Temos depois também tudo o que tem a ver com mercados de capitais, acesso a financiamento e investidores, a ser aqui um driver extremamente importante para as empresas, que cada vez mais têm que explicar para que é o investimento e quais são as suas políticas e formas de gestão ESG. A tecnologia aqui claramente como um facilitador e um driver. Eu acho que hoje em dia uma empresa só por mudar de tecnologia, está naturalmente a tornar-se mais eficiente, porque a própria tecnologia é cada vez mais eficiente do ponto de vista energético, e temos também todos os aspectos relacionados com a digitalização. Finalmente, os clientes cada vez mais exigentes e com imensas oportunidades de diferenciação. E, portanto, eu ficava por aqui e agradeço imenso a vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, por esta apresentação. Vamos, de seguida, passar a um painel de debate moderado por António Costa, publisher do ECO. Agradeço a presença de todos e passo a apresentar os restantes membros do painel. Doutora Cristina Câmara, Diretora de Sustentabilidade da APED. Dr. João Menezes, Secretário-Geral do BCSD Portugal. Dr. Pedro Paes, Direção de Sustentabilidade do Centro Corporativo da EDP, na área de clima. António, passo-lhe a palavra. Muito bom dia a todos. Prazer. Tudo bem. Já nos temos visto. Muito bom dia a todos, creio que já está operacional. Bem-vindos a esta conferência Net Zero. Enfim, deixem-me dizer que é um gosto, em primeiro lugar, estar aqui em parceria com a PwC. Enfim, o Dr. António Correia foi ali acompanhar o Sr. Ministro. Fica o agradecimento público à Cláudia também pela disponibilidade para esta iniciativa, para discutirmos, no fundo, o estado da arte e depois acompanharmos setorialmente o que é que está a ser feito pelas empresas portuguesas. Feitas as apresentações, acabamos de ver um estudo com números, enfim, a afirmação só me compromete a mim, mas talvez daria preocupantes. Enfim, eu vou começar por desafiar o João Menezes de fazermos aqui uma avaliação, primeira nota das conclusões deste estudo, nomeadamente do número da percentagem de empresas que ainda provavelmente não estão.
aparentemente sensibilizadas, mas ainda sem planos de ação concretos para este caminho. João. Obrigado, António. Obrigado à PwC, na pessoa da Cláudia, pelo convite. Cumprimentando todos. Eu só dizer, vou estar assim meio encostado. Eu vou daqui logo à tarde para um osteopata. Dei uns ligeiros jeitos às costas ontem, de maneira que vou assim ficar meio encostado, mas não estranho isso. Nem sofram por mim, que não há necessidade, eu estou bastante bem. Bom, o que é que eu diria, e também sem fazer novamente, tentar no estudo em detalhe, nem fiz essa análise muito aturada, mas 4 notas importantes, diria, sobre isto, ou que podem ser relevantes, no que toca às empresas e à adesão ao tema da sustentabilidade. Primeiro vamos começar pelas boas notícias, talvez depois pelas menos boas. As boas notícias são, as empresas já perceberam, nem que seja como terminou a exposição da Cláudia, por pressão dos diversos stakeholders, os clientes, os investidores, os trabalhadores, os reguladores, evidentemente, também bastante mencionados, que não têm outra alternativa a não ser abraçar os temas ESG, ambientais, sociais e de bom governance corporativo, o que numa abordagem não com base nestas letras, mas com base nos P's, muitos já conhecem a abordagem com base nos P's, significa transitar de uma preocupação única e exclusiva com o P de Profit para uma preocupação com 4 P's, Profit, Purpose, Planet and People. E, efetivamente, isto não é nenhum tipo de demagogia nem de lirismo, as empresas mais competitivas do mundo no século XXI serão aquelas que forem capazes de abraçar os 4 P's, como digo, Purpose, Planet, People and Profit, e provavelmente por esta ordem, e não apenas focar-se no Profit, como foi típico da sua atividade no século XX. As empresas são fenómenos muito recentes, são um fenómeno que tem cerca de 100 anos, aprenderam a ser rentáveis e a otimizar as suas operações, a ser eficientes, a otimizar os recursos disponíveis e a criar riqueza, emprego, a pagar impostos, enfim, a generalidade delas, digamos. Mas isso foi muito bom ao longo do século XX, mas agora não basta. Para serem competitivas e resilientes têm que abraçar outro tipo de desafios que são novos para as empresas. As empresas, costuma-se dizer, as empresas mais competitivas do século XXI não são aquelas que forem as melhores do mundo, mas sim as melhores para o mundo. E será efetivamente assim. A segunda nota que eu gostava de vos dar é que essa transição para a sustentabilidade ou para um paradigma da sustentabilidade que abraça os tais 4 P's ou os ESG a par da profitability implica uma jornada, e as jornadas é bom que não levem tempos geológicos, mas levam o seu tempo, até porque, como digo, primeiro estranham, são precisas novas competências, o tema é novo, nós temos sempre resistência, temos sempre tendência para o status quo, resistência à mudança, sabemos isso, muitas vezes até preferimos mentiras inconvenientes, mentiras convenientes a verdades inconvenientes, e portanto isso é próprio da condição humana. Essa jornada nas empresas, isto tudo foca isso, começa como? Começa por ter alguém com competências e tempo para dedicar ao tema da sustentabilidade, depois há que fazer um diagnóstico, depois há que definir uma estratégia, a estratégia diagnóstico de maturidade e ESG da cadeia de valor, eu não queria alongar muito, depois há que ter uma estratégia que tipicamente é incremental, eficiência de recursos, produtiva, melhoria de competências, e isto traduz-se em vantagens económicas, eu pago menos eletricidade ao fim do mês, menos água, tenho mais eficiência, e depois então é que vem muitas vezes a adesão, por exemplo, a certificações, que podem ser um bom roadmap de transição, depois a adesão a ratings, as empresas querem ter acesso a fundos de investimento que valorizam o tema ESG, e em muitos casos depois disto, eu estou a simplificar muito, é que vem planos mais ambiciosos e inovação mais disruptiva, muda os designs, o modelo de negócio, os materiais, enfim, muda a tecnologia, é o subjacente ao modelo de negócio, muitas vezes muda para Product as a Service, deixa de vender produtos, passa a vender serviços, mas isto é uma mudança de cultura e de modelo de negócio algo muito disruptivo. E João, isto leva tempo. Sem querer interromper o raciocínio, já estamos nessa fase dos planos de negócio? Não, e era aí que eu agora ia. O que é que eu vou dar mais pontos muito rápidos, António, prometo. Primeiro, o que nós temos referido muito, ou tem-se referido muito na Europa designadamente, que temos sido capazes de diminuir as emissões e aumentar PIB. E as empresas e os Estados têm, de facto, feito um esforço, a generalidade deles, por conseguir níveis interessantes de decoupling. Decoupling no sentido de separar, aumentar riqueza e diminuir emissões. Mas acontece o seguinte, o decoupling na Europa não tem, e essas são as más notícias, tem sido conseguido, parece não ter sido só conseguido à custa de eficiência energética, de melhorias de eficiência ou de redução de consumos, tem sido em grande medida à custa de deslocalização da produção para outros continentes. Sim. E isso é batota. Por outro lado, não temos conseguido decoupling ao nível do consumo de recursos naturais e, portanto, há outros temas e não podemos esgotar a conversa, por assim dizer, apesar de hoje ser o foco, no tema de descarbonização, porque há outros temas que são igualmente importantes para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável e termos um modelo de desenvolvimento que seja equilibrado. Mesmo em Portugal, vejam, Portugal, só mais uma nota sobre isto, a Europa consegue aumentar PIB e reduzir emissões,
mas há muitas assimetrias entre setores. Por exemplo, nós em Portugal, no ano passado, conseguimos aumentar PIB 7%, porém, as emissões provenientes do setor dos transportes aumentaram 8%. Não só não houve decoupling, como aumentaram mais do que o PIB. Portanto, estamos bem em regra geral, ou em média, mas não podemos esconder, exato, que há assimetrias entre geografias, entre setores, e que isso não sirva de anestesiante a média. Por último, eu penso que é muito importante, nós entramos numa fase em que temos que ter abordagens sistémicas. Eu estive a participar, e não queria agora aterrorizar os presentes, mas estive a participar num congresso recentemente, há 3 semanas, um mês, no Parlamento Europeu, precisamente no hemiciclo do Parlamento Europeu, onde os deputados trabalham. Eles não tinham trabalho esses 3 dias, e foi um congresso chamado Beyond Growth, e que no fundo vinha tocar, já era a 2ª edição, mas vem tocar o tema, abordar o tema do degrowth. Beyond Growth no sentido de que o nosso bem-estar não depende só da economia, de termos dinheiro, por assim dizer, e que temos de ser capazes de valorizar outras coisas e temos de ser capazes de reconhecer que em alguns momentos, em alguns aspectos, em alguns setores, em algumas geografias, se calhar vamos ter que decrescer, porque a ideia do green growth se calhar é uma fábula, ou em alguns momentos, em algumas geografias, em alguns setores é uma fábula. E até para os países em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento poderem crescer, se calhar os desenvolvidos têm que decrescer. E, por exemplo, se calhar o setor dos combustíveis fósseis tem por isso simplesmente que acabar, degrowth, não há como green growth. E, portanto, na década da ação, e estamos a 7 anos da meta, de muitas metas, o Acordo de Paris, os ODS, enfim, o Pacto Ecológico Europeu, a 7 anos da meta, temos de facto que acelerar. Muitas empresas já estão orientadas na direção certa, mas não é só uma questão de orientação, é também de ritmo, porque ir morrer à praia de pouco serve. Sim. Vários pontos de discussão que eu vou convidar também a Cristina e o Pedro a partilharem, mas gostei de uma palavra, que é uma expressão que eu acho que é feliz, para o que estamos a ver, que é a jornada, não é? Porque também a jornada tem implícita uma certa dificuldade, não é? E Cristina, a APED fez um roteiro, uma carta de princípios, compromissos. Nesse roteiro e na consulta às empresas associadas, obviamente, à APED, nota-se essa dificuldade da jornada, como é que as empresas estão a reagir? Obrigada, António. Antes de mais, bom dia a todos e obrigada à PwC pelo convite para estar aqui, que aceitámos com muito gosto. E eu começo por dizer, para quem não conhece, que a APED representa empresas do setor retalhista, grossista, comércio eletrónico, de venda de bens de grande consumo ao consumidor. E, nesse sentido, temos uma missão e uma responsabilidade muito grande, que é aquela que resulta do facto de termos um contacto privilegiado com o consumidor, de impactarmos diariamente a vida de milhares de consumidores e, nesse sentido, temos também a responsabilidade de o sensibilizar e de fazer um caminho que o ajude a fazer escolhas mais sustentáveis e que ajude todo o trabalho a montante de ser também mais sustentável. E, nesse sentido, e tendo presente os desafios que foram tão bem espelhados aqui hoje de manhã e também pegando as palavras do Sr. Ministro, que falou na importância de haver uma ação coletiva, nós de facto pensámos um bocadinho o que é que nós podemos fazer mais focado na ação, porque de facto a ambição já existe, como foi tão bem dito aqui, já existe ambição estratégica, existe ambição política, existem objetivos, e então o que é que nos falta para dar um passo mais à frente? Porque é que não conseguimos ir mais além? E nós, enfim, enquanto associação que tem também como finalidade antecipar tendências e preparar o setor para os desafios que se vão colocando, os atuais e os futuros, achámos que era importante desenvolver esta jornada, este roteiro que lançámos no final do ano passado e ao qual convidámos as empresas associadas a aderir. E este roteiro não é mais do que um plano de ação que, no fundo, se concretiza com uma carta de princípios que as empresas, se aceitarem, têm que, no fundo, subscrever 4 princípios principais que, no fundo, orientam toda esta atividade. O primeiro é o da visão, porque é preciso ter uma visão de curto, médio e longo prazo, é preciso ter uma ambição associada, mas, por outro lado, e como já vimos aqui tão bem, não basta a ambição, é preciso passar ao terreno, é preciso agir, integrar toda esta ambição na estratégia de negócio, promover a adaptação do negócio e, efetivamente, executar. Executar, mas também medir, porque nós não queremos apenas a ação, nós queremos confirmar com toda a seriedade e com toda a responsabilidade que as ações que são propostas pelas empresas são efetivamente cumpridas, para nós atingirmos a desejada descarbonização que queremos atingir. E, para além disso, temos também um ponto que para nós nos toca muito de perto, enquanto associação empresarial, que é o ponto da colaboração. E nós sabemos que este caminho não se faz sozinho. Muitas vezes fala-se que a distribuição é aqui o driver da cadeia, porque influencia o consumidor a jusante, influencia os fornecedores a montante. Efetivamente, assumimos essa responsabilidade e queremos assumir esse papel
papel, mas sabemos que sozinhos não vamos lá, até porque os fornecedores são conjuntos, os consumidores são os mesmos e achamos que criando sinergias aqui entre todos conseguimos ir mais além. E foi nesse sentido que desenvolvemos este tal roteiro que lançámos, ao qual já aderiram um conjunto de empresas e estamos neste caminho de os sensibilizar e de promover para que mais empresas aceitem entrar nesta jornada. Mas a adesão das empresas a estes princípios fez-se de que forma? Isto é, no contacto direto, porque isso passou seguramente por consultas e por discussão. Sem dúvida. Como é que isso correu? E nomeadamente, tendo em conta essas 4 dimensões que identificaram nesse caminho. Na verdade, não correu, está a correr. Foi um trabalho que foi começado com o enorme apoio da PwC, que nos ajudou a montar todo o sistema e preparar as ferramentas necessárias. Mas, efetivamente, nós temos uma diversidade de empresas muito grande. Temos grandes empresas com um grau de maturidade e de abordagem a estes temas da sustentabilidade já elevado, mas empresas que já de si há grande diferença se as empresas estão sediadas só no mercado nacional ou se são empresas multinacionais cuja sede está noutros países, porque aí a interação já tem que ser diferente, mas por outro lado também temos um conjunto de empresas que, tal como o nosso tecido económico nacional, são PMEs e nesse sentido as suas preocupações do dia-a-dia também são preocupações diferentes e temos também aqui o desafio de, no caso dessas empresas, puxar por alguma criatividade e ter aqui, no fundo, alguma capacidade, que também puxa por nós, de adaptação às diferentes realidades e até adaptação do discurso a essas realidades, porque se falamos com uma empresa que já tem uma estrutura montada, a empresa diz que sim ou que não, com a devida fundamentação. No caso de empresas que têm um grau de maturidade diferente, temos que ir por outra forma, temos que ir cativar de outra forma. E, no fundo, é um caminho que estamos a fazer e deixe-me só dar-lhe um exemplo de uma iniciativa muito focada até para a ação e para a inspiração da cadeia de valor que estamos a desenvolver agora, que chamámos de Open Day, que, no fundo, o que fizemos foi desafiámos as empresas, obviamente tudo isto é voluntário, desafiámos as empresas a abrirem as suas portas e a mostrarem à sua concorrência aquilo que são as soluções de descarbonização que estão implementadas. E, enfim, montámos então essas visitas que estão a decorrer agora e, no fundo, o nosso objetivo é que haja para já potenciar esta colaboração, esta ação coletiva, que é isso que nos move, no fundo, é o propósito de todo este projeto e, no fundo, tirar partido do grau de preparação das empresas para mostrarem aquilo que têm e, no fundo, permitir que, com esses exemplos práticos, outras empresas se possam inspirar e aplicar outras boas práticas no terreno. Até que façam parte da cadeia de valor dessas empresas. Exatamente. Bem, como dizia a Cristina, nós somos um país, não é muito diferente de outros países, mas temos de facto um peso muito relevante das pequenas e médias empresas e nesta jornada em particular isso é relevante. Já vou gostar de ouvir também a Cristina falar sobre os constrangimentos, nomeadamente financeiros, para esse processo. Exemplar, e porque não é, infelizmente, deveríamos ter mais, não temos, deveríamos ter mais 10 ou 15 ou 20, são exemplar a EDP neste caso, porque tem feito um processo de transformação que é, obviamente, ainda bem para a EDP e para o país, mas, enfim, diferente do que comum por várias circunstâncias. O que eu gostava que o Pedro nos partilhasse connosco é, no fundo, qual tem sido o caminho e a estratégia de descarbonização da EDP neste processo. Sim, ora, antes de mais, bom dia a todos e eu queria agradecer à PwC, à Cláudia, em particular, este amável convite. Eu diria, antes de começar respondendo um bocadinho a esta questão, se as empresas estão preparadas para este caminho, não é? Que no fundo está muito alinhado. Eu arrisco que não. Eu diria no caso da EDP que não posso responder pelas outras empresas. De qualquer maneira, nós temos um caminho já traçado, nós temos um plano, nós temos uma estratégia muito bem definida que passa muito em sintonia com as palavras que o Sr. Ministro há bocadinho proferiu, que é a descarbonização da produção e a eletrificação do consumo. Estas são, digamos, as duas ideias fundamentais e que estão subjacentes à nossa estratégia. É evidente que depois nós definimos um plano de transição climática que está, obviamente, subjacente a esta estratégia e que passa por 3 vetores fundamentais. O primeiro é, e portanto este vai ser o nosso caminho e a nossa ambição de acabar com o carvão, com a produção de carvão. Sim. Nós não temos só em Portugal, nós temos em Portugal, temos em Espanha e temos no Brasil.
até 2025, portanto, demos o exemplo em Sines, vamos continuar agora com o Brasil e depois em Espanha, até 2025. Em segundo lugar, ser 100% renovável em termos da produção até 2030, portanto, as centrais de ciclo combinado que ainda temos serão ou descomissionadas ou desconsolidadas, enfim, do nosso portfólio. E finalmente temos uma ambição de ser net zero em 2040. Não é tão ambicioso como a ambição da PwC, mas, quer dizer, que devem compreender, no nosso setor nós temos desafios muito grandes. E os grandes desafios não são na redução das emissões de âmbito 1 e 2, como referiu a Cláudia muito bem, mas são justamente nas emissões de âmbito 3. Vamos lá detalhar isso. Essas dificuldades nessa dimensão de âmbito 3. Sim, que nós já relatamos, enfim, com muita profundidade. Eu diria que neste momento, e de acordo com os referenciais que existem, nomeadamente os GHG Protocol, não se pode dizer que a contabilização das emissões da BIP3 seja comparável de empresa para empresa, porque há muitas formas de abordar, nomeadamente no que respeita à cadeia de fornecimento, e eu julgo que aí é que está, digamos, o grande problema. Nós temos que interagir, nós temos que ter um engagement muito forte com os fornecedores, no sentido de contribuir para ou estimular que eles reduzam fortemente a pegada carbónica dos seus produtos. Porque isso impacta também necessariamente o nosso inventário de emissões. Mas como é que as grandes empresas podem ter capacidade e de que forma é que devem seguir, que estratégia é que devem seguir, precisamente para no seu, digamos, clube de fornecedores ajudarem essa transformação? Nós já estamos a fazer isto com algumas empresas, sobretudo estrangeiras, porque, como sabem, a nossa aposta, o nosso foco neste momento é apenas energias renováveis, e estamos a fazer isto com alguns fornecedores, nomeadamente a Vestas ou outros fornecedores também de sistemas solares, que eles próprios têm já estratégias de reduzir a pegada dos seus produtos. Portanto, estamos, digamos, a começar com aquelas empresas que já estão sensibilizadas para este problema, mas há muitas empresas que ainda não estão. E então aí nós temos que ter, digamos, uma posição... Exatamente, temos que ter regras de procurement, temos que ter exigências a nível do procurement, exigências... Só podem fazer parte do clube se cumprirem determinadas... Ora bem, regras, condições. E há muitas empresas europeias que já estão a fazer isto, nomeadamente a Ørsted, a Enel, etc., que estão a impor aos seus fornecedores que, desde logo, tenham planos de ação e de redução das suas emissões, dos seus produtos, e que tenham... Enfim, não vamos exigir desde já que tenham, digamos, objetivos net zero, mas que pelo menos desenvolvam já algum trabalho e tenham um plano de redução das suas emissões a prazo. Portanto, isto é muito importante. Deixe-me só referir força. Em termos do net zero, portanto, nós não fomos tão ambiciosos como a PwC, mas temos o reconhecimento pela Science Based Target Initiative, que é neste momento a organização de referência para este tema. Somos mais ambiciosos do que o governo português, mas com o nosso setor, nós neste momento temos um equilíbrio relativamente grande entre emissões de âmbito 1, 2 e emissões de âmbito 3. A partir de 2030 vai ser exclusivamente quase âmbito 3 e, portanto, é aí que nós vamos ter que atuar. Sintam-se à vontade, obviamente, de fazer observações ou comentários. Eu queria dizer que tem a vantagem face ao governo não ter que ser eleitos, não é? Exato. Não é de semelhos. João, mas o João tocou aqui num aspecto que é importante, que é este aumento do PIB e diminuição das emissões, nomeadamente com a deslocalização. Mas nós estamos a assistir a um fenómeno que provavelmente vai haver uma reversão desse modelo, nomeadamente na Europa, não só em Portugal, mas na Europa, por causa do contexto geopolítico. Em que medida é que, digamos,
desglobalização, vamos utilizar esta expressão, pode dificultar ainda mais o caminho para a descarbonização? Sim, quer dizer, eu não queria dar uma resposta muito técnica, mas mantendo assim uma visão sistémica e mais global sobre o assunto. Nós, em termos muito concretos, temos que ser capazes de diminuir as emissões a nível global, a nível mundial, em cerca de 50% até 2030, que é amanhã, de acordo com o Acordo de Paris, e na Europa temos uma meta, o Fit for 55, que é de reduzir ainda um bocadinho mais, 55%, até 2030. Neste momento, a estimativa das Nações Unidas é de que as emissões globais vão aumentar 14% a 15% até 2030. De menos 50%, que era o que devia ser, para mais 15%, é um gap de 65%, que em 7 anos seria uma absoluta revolução nos nossos sistemas económicos, estilos de vida, etc. Portanto, tínhamos noção do grau de dificuldade. Mesmo o decoupling na Europa que tem acontecido, não tem acontecido de todo, ao nível das emissões de carbono, ao ritmo necessário, tem acontecido a 1/3 do ritmo necessário, mesmo tenha vindo a aumentar, a acelerar essa capacidade de decoupling. Portanto, nós estamos muito longe de fazer aquilo que é necessário, mas sabemos que é a direção certa. É curioso, eu não quero agora falar em nome da EDP, nem me quero enganar sobretudo a falar em nome da EDP, e corrija-me se estiver enganado, mas a EDP há uns 15 anos, diria, uma dúzia de anos, valia o mesmo que a Galp, hoje é capaz de valer o triplo, só a EDP Renováveis vale mais do que a Galp, só uma parte da EDP. E, portanto, o sinal é claro, o sinal é claro. Agora, temos de ser capazes de trabalhar nisto de uma forma sistémica e integrada, e nisso eu estou absolutamente de acordo. Por exemplo, e aqui o Estado e as políticas públicas, as ações empresariais, faz com concertação social. É incompreensível que não haja concertação social no que toca ao ambiente. Nós já temos concertação social nos aspectos mais sociais e dos direitos de trabalho, e bem, como é que não há? Aliás, a Lei do Clima prevê a criação de um conselho, uma espécie de Senado, que já está atrasada a criação desse conselho, para acompanhar as metas de descarbonização do país, e é a Lei do Clima que o exige, que já entrou em vigor há mais de um ano, ainda não temos esse conselho de senadores. Vou agora, por acaso, entrevistá-lo a seguir. Mas, por exemplo, vou só dar mais um exemplo. E temos que ser sérios, sabe? O Washington Post, António, só porque também é jornalista, obviamente eu não sou, só o António aqui na sala, mas aqui na mesa, mas o Washington Post fez uma reportagem, uma investigação muito interessante aos relatórios que os países entregam às Nações Unidas sobre este tema do carbono. E chegou à conclusão que a capacidade de absorção de carbono das árvores da Malásia, a Malásia faz fronteira com a Indonésia, tem uma zona de fronteira com florestas, então a capacidade de carbono identificada pelo governo da Malásia das suas árvores, as mesmas espécies que aí da Indonésia, mesmo em frente do outro lado da fronteira, é 4 vezes superior. Portanto, ou nós levamos isto, efetivamente, são umas turbinadas, umas árvores turbinadas, a capacidade de absorver carbono, 4 vezes. Portanto, ou nós levamos isto a sério e fazemos concertação social e os vários setores convergem e aceleram, ou nós não vamos ser capazes de atingir os objetivos objetivamente. Sim. Há um ponto interessante que eu, até pelas regras de regulamentação que têm saído, nomeadamente para 2023 agora na União Europeia, o objetivo é que as empresas olhem para a informação não financeira com tanta relevância como a informação financeira. E seja toda integrada, inclusive. Seja integrada e comparável, não é? Porque depois também essa dificuldade, dizia Cristina, nos seus contactos com os associados, percebem esta disponibilidade para apresentar informação não financeira, comparável, que seja escrutinável? É uma boa pergunta. De facto, quando falamos sobre questões legislativas, vem sempre assim um ar, tipo, isto vem aqui regras, mais, vem mais aqui uma chatice. E, efetivamente, até eu acho que as pessoas ficam cansadas quando têm que especificar a diversidade de regras, de requisitos, de reportes e de equipas que têm que ser envolvidas, áreas funcionais dentro das empresas que têm que ser envolvidas para planear e sistematizar e registar todo este tipo de informação. De facto, é que uma avalanche que aconteceu, que eu diria que começou muito com o Pacto Ecológico Europeu e não parou, e as empresas têm que se preparar para isso. E nós vemos até aqui 2 níveis, se calhar até de evolução ou de abordagem nas empresas, consoante também ali os seus setores de atividade e as suas características. Por um lado, empresas que querem fazer mais e que já estão mais preparadas, mas que muitas vezes até há barreiras, ou barreiras legislativas, ou barreiras até à própria economia circular, que impedem um bocadinho de andar mais além e de especificar e de ajudar a resolver, ou até há muitas vezes problemas relacionados com tecnologia que não permite descomplicar processos e ir mais além, até no caso das soluções de descarbonização. E temos outras empresas que estão um bocadinho mais
mais afastadas, enfim, que veem isto ainda com alguma distância, a quem se calhar ajudaria ter aqui uma parte de financiamentos que ajudavam um bocadinho a empurrar e que também sentem aqui alguma falta de capacitação para irem mais além, porque de facto isto é complexo. Eu acho que a diversidade de temas, de áreas, de reportes é tão grande que as empresas precisam de outro grau de capacitação. E é já amanhã mesmo. E é já amanhã, sem dúvida alguma. Mas accountants will save the world, não podemos desistir. Sim, é verdade. Posso só acrescentar alguma coisa? Eu acho que é importante. Eu não sei se as pessoas têm a noção, têm com certeza do esforço, da quantidade de recursos que estão envolvidos em fazer um relatório e contas só. Um relatório de sustentabilidade também. Então, mas um relatório integrado... CFOs devem saber. Um relatório integrado, eu posso dizer, nós fizemos esta experiência este ano, digamos, começando a antecipar aquilo que vai ser obrigatório a partir de 2025 para o ano de 2024. E fizemos esse exercício. Sim. E realmente, portanto, já começámos a introduzir algumas, por exemplo, seguir um bocadinho as recomendações da TCFD, obviamente, isso já fazíamos há uns anos, mas também tudo o que tem a ver com a taxonomia europeia, por exemplo, e aí temos resultados muito interessantes, quer dizer, metade dos nossos revenues, das nossas receitas, estão alinhadas com a taxonomia metade. Mas com a dimensão da EDP, estamos a falar de metade, 95% do CAPEX, 95% do investimento está alinhado com a taxonomia. Mas, António, mas diz que teríamos uma crise global se o setor fossil fuel global, no setor energético, a parte de fossil fuel, desvalorizasse os ativos de acordo com as exigências do Acordo de Paris. Portanto, de acordo com as exigências do Acordo de Paris, não vão poder queimar todos aqueles combustíveis fósseis. Se esses ativos forem desvalorizados, que ainda não foram, e deveriam ser, se quisermos todos, os Estados todos estão alinhados, e portanto, se de facto for um compromisso para levar a sério, esses ativos têm que ser desvalorizados e isso daria origem a uma crise global, económica, e há um receio disso. Então, mas como é que se compaginam os dois objetivos? Pronto, já não pode ser para mim a pergunta, não é? O BCSD tem uma visão seguramente do equilíbrio, do ponto de equilíbrio. Os fósseis vão ser descontinuados a prazo, não tenho a mais pequena dúvida. Tanto nos transportes, não é? Também referido pelo Sr. Ministro, e nós também estamos a promover esta mobilidade sustentável junto dos nossos clientes e internamente, não é? Nós temos um compromisso de renovar toda a nossa frota até 2030 para carros elétricos. Portanto, que neste momento apenas, diria, 15% da nossa frota, que são cerca de 3 mil automóveis ligeiros, apenas 15% são carros elétricos. Nós temos este compromisso. E, portanto, é na mobilidade, mas é também a nível da produção. Nós precisamos nós neste momento não podemos, de maneira nenhuma, senão o sistema colapsava, eliminar totalmente os combustíveis fósseis a nível da produção, nomeadamente os ciclos combinados, mas a prazo temos que arranjar soluções para que isso aconteça. E porque a produção seja elétrica com renovável. As soluções passam pelo storage, passam pelo armazenamento. Claro. Tanto em Portugal temos as barragens, que constituem, digamos, a maior fonte de armazenamento de energia sob a forma de água, mas vamos ter o armazenamento em baterias, que também vai ter um papel muito importante. Pode ser a grande mudança, de facto. Muito importante no futuro. Estávamos aqui a tocar num ponto que seguramente a APED é sensível, até na experiência deste roteiro, que são os constrangimentos para esta jornada. E há um constrangimento óbvio, que é o financiamento. É o financiamento, sem dúvida alguma. E nós vimos muito que, obviamente que há aqui uma oportunidade também para as empresas entrarem neste processo de anteciparem problemas e estarem melhor preparadas para os desafios futuros, mas obviamente que as tomadas de decisão e para ser algo verdadeiramente eficaz, há custos de investimento associados e, portanto, o financiamento aqui é aqui a pedra de toque de tudo isto. Vemos também que muitas vezes
o financiamento não está tão focado na distribuição, está se calhar mais focado na indústria por força da natureza das diferentes atividades, mas de tal forma é um ponto relevante para nós e nós sabemos que é importante cativar as empresas também no acesso ao financiamento, que no fundo, das ferramentas que prestamos às empresas neste roteiro é o acesso a informação atualizada sobre fontes de financiamento às quais poderão recorrer para entrar, no fundo, para entrar na jornada da descarbonização. Obviamente que isso é um ponto... Os pedidos de informação existem, por exemplo, sobre os instrumentos? Existem. Os associados mais pequenos, obviamente, com menos sem capacidade. Sem dúvida, sim. Muitas vezes o que percebemos também é que empresas de menor capacidade, muitas vezes nem têm capacidade ou estrutura, porque têm outras urgências diárias. Tem a urgência do dia da manhã, exatamente. Não de 2030 nem 2040. Exatamente, não é? Sim. Mas obviamente que nós também temos aí um papel de facilitador e de auxiliador, mas é lógico que o financiamento aqui também é um ponto absolutamente crítico. Na APED em concreto, já falou sobre a transversalidade de setores. A pessoa pensa na APED e pensa, obviamente, em distribuição. Em distribuição, enfim, o setor é mais complexo do que isso. Identificam áreas particularmente relevantes onde esse processo de descarbonização está a ter mais sucesso, está a ser mais acelerado? Eu acho que o retalho alimentar, a distribuição alimentar, por força da sua atividade em si, tem mais desafios associados, no fundo, a todo o processo associado e, portanto, diria que estas empresas também estão um bocadinho a correr e a preparar o terreno e a puxar por outras, o que é absolutamente gratificante. Mas, naturalmente, que o retalho especializado também tem aqui inúmeros desafios. A dificuldade, aliás, a questão aqui é que distribuição, o retalho tem N setores de atividade e, portanto, todos eles, no nosso caso, estão aptos a entrar neste roteiro e quisemos delinear algo que não fechasse portas em função das suas características. Certo. E por isso mesmo é que, agora voltando aqui um bocadinho ao roteiro, delineámos algo quisemos que fosse um roteiro inclusivo, naquela lógica de não deixar ninguém para trás e não fechar a porta, mas ao mesmo tempo sem perder o nível de ambição, que está sempre a ser revisto e será atualizado sempre que isso for necessário. E, portanto, as empresas entram e queiram entrar, têm que cumprir um conjunto de compromissos mínimos, que são aqueles que nós dizemos abaixo destes não dá, têm mesmo que os cumprir com um horizonte temporal estabelecido, mas estimulamos as empresas a irem mais além e a assumirem compromissos voluntários, que também estão identificados, para que, enfim, também dê o sinal a outras que foram ambiciosas. E, nesse sentido, demos esta diversidade, de forma que as empresas, em função das suas características, possam entrar no roteiro, no momento e no local em que considerem adequado. Falou há pouco da medição, que é essencial. Sem dúvida. Dizer que se adere e depois não haver capacidade de medir se está a fazer uma evolução. Como é que isso é feito? Isto é feito através também de ferramentas que disponibilizamos às empresas. Disponibilizamos ferramentas muito adaptadas mesmo ao setor da distribuição, para cálculo da pegada 1, de âmbito 1 e 2 e também de posicionamento e de diagnóstico relativamente ao âmbito 3 e, portanto, são ferramentas que disponibilizamos às empresas para usarem se entenderem nas suas análises internas e, para além disso, e porque levamos isto, como já disse, com toda a seriedade, porque é um tema demasiado importante para não ser seguido desta forma, temos um sistema de monitorização que fazemos também com o apoio da PwC, em que anualmente vamos avaliando o grau de evolução dos compromissos que foram assumidos pelas empresas. Portanto, elas, quando aderem, dizem eu quero aderir a isto e nós, um ano depois, vamos verificar o que é que está a acontecer e se está a acontecer de acordo com o previsto e se não está, porquê, e tentamos auxiliar nesse caminho, porque, como disse, isto é um trabalho muito colaborativo e muito de acompanhamento, não é algo que já está lançado, já está, não, é um caminho que tem que ser feito. Em 2030 se cumpriu, não é? João, por falar em ferramentas, o BCSD também tem uma ferramenta de ESG Maturity. Qual é a avaliação da utilização e de resultados, obviamente, dos associados do BCSD? Sim, nós de facto temos procurado que o BCSD seja cada vez mais uma espécie de sandbox de soluções práticas, de ferramentas práticas, para que as empresas saibam como implementar estes sistemas nas suas cadeias de valor. E não vou agora fazer a promoção do portfólio, mas por acaso ainda temos uma ferramenta na área da mobilidade, descarbonização da mobilidade, o Pacto de Mobilidade Empresarial, esteve em vigor durante 2 anos em Lisboa, durante o período em que Lisboa foi capital verde europeia, teve mais de 100 empresas signatárias, medimos o impacto através da Lisboa é Nova, da agência Lisboa é Nova, lançámos o ano passado, no 9 de junho, com o Presidente da República em Braga, está agora em vigor em Braga,
e tem sido de facto uma ajuda importante para as empresas. Ele assenta sempre em medidas incrementais, não é uma montra do que estão a fazer, tem que ser novas medidas. Sim. E se adotarem pelo menos 2 novas medidas podem ser signatários. E temos outra ferramenta para a biodiversidade e temos, por exemplo, essa ESG Maturity. E vamos lançar em breve um kit para PME, um primeiro passo para a sustentabilidade, um kit. Mas a maior dificuldade aí, não é? Exatamente. E essa ESG Maturity, nós chamamos Jornada 2030, é o quê? Basicamente é uma ferramenta que está online disponível, gratuita na generalidade dos casos, para que as empresas, a partir de 20 clusters de objetivos, metas e indicadores 20 ESG, alguns sociais, outros ambientais, outros de governance, possam medir, suportados por 300 e tal indicadores, mas são 20 clusters, possam medir o grau de maturidade, o grau de circularidade, enfim, o grau de sustentabilidade da sua cadeia de valor, o grau de maturidade ESG. Muito obrigado. João, e das 3 dimensões, identifica nesta altura uma mais difícil que a outra? Sim, as empresas, a questão das métricas é muito importante, social, é isso. Claro. O ambiente, por exemplo, mede-se melhor em alguns aspectos, carbono, estamos aqui a falar de carbono, as emissões medem-se com relativa facilidade. Sim. A dimensão, noutras dimensões do ambiente não é tão fácil medir. Por exemplo, referiu os Science-Based Targets, que temos, ou seja, objetivos com base na ciência ao nível das emissões, é mais difícil ao nível dos recursos naturais, da biodiversidade, estamos a caminhar nesse sentido, mais complexo. Mas se formos para o nível social, ainda é mais complexo medir impactos, medir riscos, medir dependências, em algumas dimensões, não é? Sobretudo os impactos nas comunidades. E depois, ao nível do governance, eu acho que aqui é um calcanhar de Aquiles ainda, designadamente em Portugal. Nós temos que investir muitíssimo mais no governance, porque todo este avanço e todo este progresso depende muito de regras, procedimentos e sistemas de gestão. Temos percebido que o governance não é uma coisa muito forte, não é? É isso, é isso mesmo. João, eu sei, o PCSC faz um trabalho muito meritório, enfim, a muitos níveis. Neste momento está a ser desenvolvida, por exemplo, uma task force que eu julgo que vai ser muito importante até para esta questão que vimos do relato, que vai passar a ser obrigatório para algumas empresas, de riscos, oportunidades, etc., cenários e tal. Esta task force acho que vai ser extremamente interessante, as suas conclusões, para ajudar as empresas a seguir este caminho, não é? A saber como é que podem, qual é, portanto, o esquema de governance que têm, estratégia, como é que podem calcular, como é que podem identificar e calcular os seus riscos e oportunidades e como é que os podem medir e divulgar. Portanto, sim, nós estamos a fazer um estudo neste momento, já agora só dizer, sobre o tema DEI, diversidade, equidade e inclusão, exatamente a ver como é que as empresas tratam o tema, não é? Já agora, enfim, o ECO e o Capital Verde, a nossa marca de informação para esta área, vai com certeza dar visibilidade às conclusões desse... Não me vou esquecer. Dessa task force, ficar aqui a pressão em público. Pedro, da experiência e do caminho que a EDP tem feito, e estando ainda por cima no setor da energia, que erros é que as empresas não devem cometer neste processo, neste caminho? Essa é uma pergunta difícil. Eu estou aqui para fazer perguntas fáceis. Não, claro que sim. Compreendo muito bem. Eu acho que é importante que haja, da parte da administração de topo, um compromisso que depois passa necessariamente para baixo. Porque isso é fundamental. Se a administração não estiver sensibilizada para estes temas, portanto, não chega lá. Há um aspecto que é muito importante, que é a questão da avaliação dos riscos. Isso é crucial. Portanto, nós fizemos um exercício, aliás, temos feito regularmente, todos os anos, de avaliar os riscos. Portanto, é um processo de gestão de riscos normal das empresas, mas este tem em particular sobre o risco climático. E nós chegámos à conclusão que, com o portfólio futuro, a comparar com o portfólio atual, a exposição ao risco reduzia em 40%, que é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, eu julgo que o processo de avaliação de risco nas empresas é fundamental e permite chegar a estas conclusões e perceber até que ponto é que as empresas são resilientes face
a cenários futuros, não é? Que têm que ser idealizados. E no nosso caso, com a transformação de empresa que produz a partir de combustíveis fósseis para uma empresa que só produz a partir de renováveis, a resiliência aumentou fortemente. Portanto, esta é uma conclusão muito interessante deste estudo que nós fizemos. Muito bem. Estamos quase a terminar aqui a nossa conversa. O João ainda por cima vai-me substituir, vai ser jornalista por meia hora a entrevistar o Ministro daqui a pouco. Depois também tenho que pedir os resultados dessa entrevista. Vamos ver Não há de grande imprudência. Se dá notícia. Mas já agora só passa a publicidade, passam na Rádio Futura. Portanto, estão disponíveis. Rádio Futura, muito bem. Futura, que é uma rádio de autor. Muito bem. Podem estar no nosso site do BCSD Portugal. Cristina, este é um ponto importante e para terminar, enfim, uma prioridade da APED neste caminho, mas sobretudo o compromisso das administrações, dos associados da APED. Enfim, o politicamente correto vai aconselhá-la a dizer que são todos muito comprometidos, mas eu gostava que fugisse ao politicamente correto para dizer se de facto há... Não é por opção, mas porque a necessidade, a urgência, o contexto económico de urgência para hoje, para amanhã, não é? Enfim, permite que as administrações estejam mesmo comprometidas com esses objetivos. É uma pergunta curiosa. O que eu lhe posso dizer é que, por um lado, se a APED lançou este roteiro é porque houve uma visão estratégica da parte da direção da APED, sim, claro, das empresas que lá estão na direção, que souberam na altura certa que isto era um momento para dar este passo. Portanto, obviamente que aí havia certamente uma visão e um interiorizar deste ponto como relevante. Aquilo que nós vemos do lado agora da implementação é que temos de tudo, e é interessante isso também, temos empresas em que são as equipas mais da área técnica que vão sensibilizando as hierarquias para a urgência, despertando para o problema da regulação, do problema da reputação e tudo mais. E temos outros exemplos de empresas que foi a nível do CEO, em que disseram, sim senhora, vamos para isto, confiamos neste trabalho conjunto e vamos avançar. Portanto, eu acho que há aqui uma diversidade, porque as motivações são muitas. Aquilo que depois que desperta a atenção das empresas depende muito, se calhar, do momento em que a empresa se encontra, claro, e da forma como ela encara esta realidade. João, para terminar, para lá das prioridades, eu gostava que identificasse dos 4 P's o que é que pode ser mesmo transformador neste processo, obviamente. Eu vou responder. O que é mesmo transformador é as empresas perceberem, ou cada um de nós, os gestores, cada cidadão, cada um de nós percebermos que nós jamais atingiremos os SDGs, Sustainable Development Goals, ou o Acordo de Paris, ou as outras cartografias que temos para a década ou para a primeira metade do século XXI, pode ser o Green Deal europeu, jamais atingiremos essas metas de caráter político, administrativo, coletivo, sem trabalharmos na dimensão interior, nos IDGs, os Inner Development Goals. Os SDGs, que são 17, dependem profundamente dos 5 IDGs, que são os Inner Development Goals, que eu vos desafio a procurarem online, mas que são relacionados com o being e com a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e com os outros. Um depende do outro. Se calhar eu sugeria, para facilidade de comunicação, porque isso provavelmente será mais fácil, diminuir o número de volume de siglas, focar em 3 ou 4 aspectos, provavelmente do compromisso para essa jornada, isso pode facilitar. Sim, eu vou dar um exemplo. O David Lynch, pronto, traduzindo então por muito miúdos, até porque tem a ver com miúdos. David Lynch tem uma fundação realizador na Califórnia e oferece essa fundação yoga, meditação, não é yoga neste caso, meditação aos alunos do primeiro ciclo a abrir o dia, ali a arraiar o dia em escolas públicas e em locais complexos, como é próprio de algumas zonas da Califórnia, onde nasceu o hip-hop da West Coast. E os níveis de agressividade, são 20 minutos a abrir o dia, os níveis de agressividade, de frustração, etc., diminuíram radicalmente, e portanto violência nas escolas, dropout, de insucesso escolar, só por 20 minutos de meditação. É disso que estamos a falar. Os Inner Development Goals têm a ver com trabalharmos em nós próprios, porque sem isso jamais atingiremos grandes feitos coletivos. É uma boa forma de terminarmos esta nossa conversa. Obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Damos por fim encerrado este evento, mas antes gostaria de convidar todos para um café do vosso lado direito. Obrigada e um bom dia.